Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do YouTube Gera Mais Saber Filosofia. Dando prosseguimento, continuidade ao diálogo Gorgias de Platão, no qual Sócrates debateu com Gorgias e agora está iniciando uma altercação intelectual com Polo, daremos interpretações à obra. Polo, então, disse: como assim? Achas que a retórica seja uma bajulação, Sócrates? Sócrates: uma parte da bajulação, foi o que eu disse, Polo. E você, com essa idade, ainda novo, já está esquecido? Como você ficará depois de velho? Porque parece que você não está ouvindo bem o que eu digo. Polo: és então de parecer que nas cidades os bons oradores são tidos na conta de bajuladores e não gozam de nenhuma consideração? Sócrates: apresentas-me uma pergunta ou inicias um discurso, Polo? Polo diz: é uma pergunta, Sócrates. Sócrates: sou da opinião que eles não são considerados. Ou seja, os bajuladores, os oradores, aqueles que têm a arte de induzir o povo ao erro, eles não são tidos e havidos em alta consideração pelo povo, porque o povo também não é bobo. O povo, com o tempo, vai percebendo quem é quem. Sócrates: não, se compreenderes por influência algo bom para quem a exerce. Polo: essa é justamente a minha maneira de pensar. Sócrates: então acho que de todos os cidadãos são os oradores os que têm menor poder. Como, Sócrates? Como assim? Não podem matar, como os tiranos, a seu bel prazer? Não confiscam os bens alheios e não expulsam das cidades quem eles querem? Então, Polo está refutando a Sócrates, dizendo que os bajuladores, os oradores, os retóricos gozam do mesmo status e do mesmo poder dos tiranos. E Sócrates vai dizer agora qual que é a diferença entre uma coisa e outra, porque parece que Polo não está entendendo bem. Sócrates: muito bem, meu amigo. Nesse caso, apresentaste duas perguntas ao mesmo tempo. Como duas? Sócrates: há pouco não disseste mais ou menos que os oradores, tal como os tiranos, podem matar quem bem quiserem, confiscar os bens alheios ou banir qualquer pessoa da polis? Polo: eu disse, Sócrates. Sócrates: por isso declaro-te que se trata de duas questões distintas, duas questões diferentes, e vou responder separadamente a ambas, para ver se você entende, Polo. Afirmo-te, portanto, Polo, que os oradores e os tiranos são os que menos podem nas cidades, conforme disse há pouco, pois não fazem o que querem. Prestem atenção, que vale a pena prestar atenção, muita atenção nessa parte. Eles não fazem o que querem, mas apenas o que lhes afigura melhor. E aí reside a diferença entre querer, poder e fazer aquilo que se afigura melhor. Ou seja, eles também não podem tudo, porque Atenas é uma cidade, temos que lembrar sempre, democrática, que está dentro de um paradigma cosmológico ou cosmocêntrico. A ordem é o centro de tudo. Polo: e não é isso justamente poder muito, Sócrates? Não, pelo menos foi o que eu disse. Polo: então, não estou entendendo. O que eu disse foi sim ou não? Você está me deixando confuso, Sócrates. Não, Polo. Por isso, não. O que afirmaste foi que o poder é um bem para quem o possui. Polo: é o que digo de fato. Sócrates: e achas que seja um bem para qualquer pessoa fazer o que lhe parece ser o melhor quando está privado da razão? Ou seja, como que uma pessoa pode fazer o que ela bem entender quando, por exemplo, ela está privada da razão?
que ela está sofrendo das faculdades mentais. Polo, penso que não, e fica entre linhas, porque cuida-se de um diálogo. Sócrates, logo, para me contestares, terás de provar que os oradores possuem bom senso e que a retórica é uma arte, não simples bajulação, engodo. Porém, se não conseguires refutar-me, Polo, nem os oradores que fazem das cidades o que lhes apraz, nem os próprios tiranos possuirão com isso nenhum bem, no caso de ser o poder um bem, como tu mesmo o disseste, e ser um mal, conforme também concordaste. Fazer alguém o que lhe aprover, quando privado de bom senso, não seria uma loucura? Não seria uma desfaçatez, Polo? Aí Polo não tem para onde correr, diz o quê? De acordo, Sócrates. Sócrates, como então poderão ser os oradores poderosos nas cidades, ou os tiranos, se Polo não provou a mim que eles podem fazer o que querem na loucura, não é? Então, Sócrates já começa a colocar um limite e a mostrar para Polo que eles podem procurar fazer o que eles acham melhor, mas eles não podem fazer de tudo. Há um limite, não é? E, inclusive, para nós, estou me lembrando aqui das duas primeiras frases da obra, quando Sócrates chega atrasado à festa, onde está acontecendo todos esses diálogos, e Sócrates, então, diz: será que chegamos atrasado à festa? E eles dizem: sim, e uma festa citadina. E Gorgias acabou de nos dizer belíssimas coisas. Então vejam que até os doutos se deixam levar pela retórica de Gorgias. Faço esse parêntese aqui só para ir concatenando a leitura e a interpretação do texto, porque nós estamos trabalhando com o texto. Sócrates, que te parece que os homens queiram quando fazem alguma coisa? O que fazem propriamente ou o que têm em vista quando fazem o que fazem? Por exemplo, os que tomam remédio por indicação do médico, és de parecer que querem o que fazem, a saber, tomar remédio e sofrer, ou querem sarar em vista do que tomam. Polo, sarar, evidentemente, em vista do que estão tomando, ou seja, o remédio. Sócrates, o mesmo acontece com os que viajam ou empreendem qualquer negócio lucrativo. Não querem nunca o que fazem a cada momento, ou seja, viajar, porque a viagem não é objeto do comerciante. Qual que é o objeto do comerciante? O lucro, pois quem é que deseja correr os riscos de uma viagem e ter trabalhos? O que todos querem, segundo penso, é aquilo por causa do que navegam, ficar ricos, buscarem os lucros, evidentemente, com a mira, com o alvo, com o escopo na riqueza, não no passeio em si, porque o passeio, imaginemos, naquela época era um perigo. Se hoje passear já está um verdadeiro perigo, imaginemos há 2.400 anos atrás. Então, vai se desenvolvendo essa altercação intelectual e Polo vai dizer o seguinte: não seria de bom tom dizer que seria bom a gente ter liberdade até para matar quem a gente quer? Então, aqui agora entra o tema da justiça, dentro da política, da retórica e da dialética. Porque Polo vai ser muito infeliz quando diz isso. Uma vez que estamos de acordo, Polo, se alguém matar outra pessoa, ou a expulsar da cidade, ou lhe arrebatar os bens, quer seja tirano, quer seja orador, quer seja sofista, convencido ou não de que isso auferirá vantagens, quando realmente só vem a ser prejudicado. Polo, realmente. Sócrates, porém, fará realmente o que quer, se o que ele fizer
lhe for nocivo. Então Sócrates diz: eu disse a verdade quando afirmei que um homem pode fazer na cidade o que bem entenda, sem dispor de grande força nem fazer o que quer. Polo: como se tu também, Sócrates, não preferisses ter a liberdade de fazer na cidade o que bem te parecesse, e não poder fazê-lo, e não tivesses invejas de quem vês matar alguém, ou privá-lo de seus bens, ou pô-los a ferros? Ou seja, não te invejas uma pessoa que tem autoridade para matar numa cidade? Eu, Polo, estou com inveja. Ou seja, Polo está se mostrando até uma pessoa com tendências assassinas, porque ele inveja as pessoas que têm autoridade para matar. Então Sócrates vai dizer o seguinte: não acho isso, porque não devemos invejar nem os que não são para invejar, nem os infelizes, porém compadecermos deles. Ou seja, essas pessoas que matam, nós temos que compadecer, nós temos que ter compaixão, sentimento, condoer-se, né? Ter compaixão, ter misericórdia. E Sócrates diz: isso não, porém não me parece digno de inveja. Ou seja, não há que se invejar. Matar as pessoas não é uma coisa salutar, saudável. E Polo: a ser assim, quem morre injustamente é que é infeliz e digno de piedade. Então vejam a mentalidade do sofista Polo. Veja o que Polo diz aqui. Morrer injustamente é que é infeliz e digno de piedade? Sócrates: evidentemente, a pessoa que morre injustamente que é infeliz, não é? Então, Sócrates: menos do que quem o mata, Polo, e menos ainda do que o que morre justamente. Como assim, Sócrates? Então, Sócrates agora desfere aquela famosa frase: é mais apropriado sofrer a injustiça do que cometer uma injustiça. E essa frase é recorrente neste diálogo e em outras obras de Platão. Então vejam como que Sócrates agora vai desarmar por completo o infante Polo, porque Polo parece que entrou num total estado de desfaçatez. Então Sócrates vai dizer o seguinte: é melhor sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Deixo a vocês o meu forte abraço, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.